Vou parar antes do terminal. Você pode deixar o secretário-geral desembarcar lá. Um diplomata importante em uma missão secreta voa em direção a um mistério que perdurará por décadas. Nós vamos cair! Nós vamos cair! Segurem! Segurem! Não é possível que o Dag Hammarskjöld tenha sido morto em um acidente comum. Isso não era possível. A vitória leva à tragédia. Ai, meu Deus, por favor, ajuda a gente, ajuda a gente. Quando os pilotos jogam com a vida de um time de futebol inteiro. Pane elétrica total. Droga! A física do voo não vai mudar só porque alguém importante está na cabine de passageiros. Um jato da Força Aérea, transportando um VIP americano, cai em um país devastado pela guerra. Havia alguma questão política envolvida? O avião foi abatido? 3 acidentes, todos com passageiros VIPs. Os investigadores terão de enfrentar a pressão por respostas. É isso que os investigadores enfrentam. Eles sabem que vão obter as respostas, mas precisam mostrar ao mundo o processo que os levou a essas respostas. Especial de Mayday Desastres Aéreos. VIP a bordo. Um avião de transporte das Nações Unidas, o Albertina, está em uma missão vital na África Central. Faça uma estimativa de Ndola em 2347. Hora de chegada 0020. O destino é o aeroporto de Ndola, na colônia britânica da Rodésia do Norte. Controladores e dignitários locais aguardam ansiosamente a chegada de uma das pessoas mais importantes do mundo. A bordo do DC-6 está o secretário-geral das Nações Unidas, Dag Hammarskjöld. Ao menos eles estão dispostos a conversar. O que mais sabemos sobre as suas últimas demandas? Ele está vindo do Congo para manter conversações de paz com um líder rebelde. Hammarskjöld e, muito provavelmente, membros de sua comitiva a bordo estavam bem conscientes de que essa era uma missão difícil. Era um secretário-geral para quem riscos físicos eram parte integrante de seu trabalho. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúne novamente para lidar com a difícil e perigosa situação do Congo. O Congo, no início dos anos 60, era da maior importância na Guerra Fria, era da maior importância geoestratégica. Uma sangrenta guerra civil irrompeu por lá. E potências mundiais, incluindo os Estados Unidos e a União Soviética, estão apoiando facções opostas. Hammarskjöld espera solucionar o conflito mortífero e ajudar a reunificar o Congo. Muito bem. Descendo para 2.000 metros sem trânsito adiante. 2.000, sim, senhor. O comandante do Albertina é Per Halonquist, de 35 anos. Nossa visibilidade deve ser muito boa quando descermos lá. Lars Lilton, de 29 anos, é o copiloto de Halonquist. Muito bem. Dê-me 2.000 RPM e 51 centímetros. Altitude mínima de descida? São 1.500 metros, mas teremos a pista vista muito antes. O voo deixou a capital do Congo, Leopoldville, há pouco mais de 6 horas. Eles fizeram arranjos na rota do avião para evitar surpresas desagradáveis. Precisamos entender. Para evitar uma emboscada, ele voou por uma rota indireta e um plano de voo não foi registrado. Os pilotos mantiveram o silêncio do rádio durante a maior parte do voo. Vocês vão permanecer em Ndola? Eles não sabem quem pode estar ouvindo. Negativo. Havia oportunidades para forças contrárias, talvez, atirarem aeronaves em aproximação final. O secretário-geral e a sua delegação devem estar em solo em cerca de 10 minutos. As suas luzes estão à vista. Em aproximação. Descendo. Entendido. Avise quando chegar a 1.800 metros. Entendido. Certo. Eles estão a 10 minutos daqui.
O avião precisa passar o aeroporto de Ndola e voltar para aterrissar em sua única pista. E em seguida, a missão de paz poderia começar. Mas momentos depois, os controladores em Ndola estão ficando cada vez mais preocupados. Albertina, Torre de Ndola, está me ouvindo? O avião do secretário-geral está atrasado. Lusaka, é o aeroporto Ndola. Já teve algum contato com o voo da ONU? Negativo. Nenhum contato aqui. O avião que transporta uma das pessoas mais importantes do mundo está desaparecido. À primeira luz do dia, um avião de busca decola. Em uma encosta a 14 quilômetros do aeroporto, equipes de busca encontram um talho nas árvores. O voo claramente terminou com um impacto violento e um incêndio intenso. Quando as autoridades locais chegam, eles encontram corpos em meio a destroços muito queimados. Dag Hammarskjöld está morto. O secretário-geral era um homem muito famoso, um defensor da paz mundial. Então, teve um impacto em nível mundial. I know that I'm speaking for all of my fellow Americans, expressing our deep sense of shock and loss in the untimely death of the Secretary-General of the United Nations, Mr. Dag Hammarskjöld. A política da Guerra Fria em torno do voo para Ndola leva muitos a especular que o avião do secretário-geral foi abatido. Havia alguém que queria ver Hammarskjöld morto? Onde você quer que eu comece e também termine? Os investigadores na Rodésia procuram pistas. Uma tarefa difícil, porque 80% da fuselagem está derretida. Relógios de pulso danificados pelo impacto repentino revelam a hora exata do acidente. 00:13. O avião do secretário-geral atingiu o solo 3 minutos após a sua última transmissão de rádio. As suas luzes estão à vista. Em aproximação, descendo. Perguntas críticas sobre os momentos finais do voo não podem ser respondidas por um gravador de voz ou dados. O DC-6 não estava equipado com nenhum dos dois. A única chance de obter um relato em primeira mão do que aconteceu virá do único sobrevivente, o segurança Harold Julian. Ele explodiu. Ele afirma que o avião explodiu antes de cair. E depois o avião caiu. Ele não estava nada bem depois do acidente. É difícil mensurar o valor da declaração dele. Os investigadores esperam que Julian possa fornecer mais detalhes. Mas ele morre 5 dias após o acidente. Ele realmente explodiu antes da queda, como ele disse? Os investigadores vasculham o DC-6, procurando evidências que possam revelar se ele foi atingido por disparos de metralhadoras ou mísseis. E fazem testes para a presença de explosivos. Tudo em vão. Eles dividiram as partes metálicas e as peças pequenas e assim por diante. E não encontraram nada dessa maneira. Além disso, quando os investigadores estudam os destroços maiores do DC-6, tudo indica que o avião estava fazendo um pouso de rotina. Flaps em 30. Flaps em 30. O trem de pouso tinha descido. Os flaps estavam estendidos. Certo, desacelerar até 120 nós. Os investigadores da Rodésia não encontram evidências de um ataque ou de qualquer outra coisa suspeita. Por enquanto, a causa do acidente que matou Dag Hammarskjöld Estamos caindo. Continua sendo um mistério. Segurem! Segurem! Segurem!
Segundo a carta, eles deveriam ter chegado a 1.800 metros aqui. Os investigadores, trabalhando na queda do avião de Dag Hammarskjöld, agora estudam a carta de navegação de Ndola. Ela diz a eles que, no local onde o Albertina caiu, ele deveria estar a uma altitude de 1.800 metros. Ele deveria estar cerca de 520 metros acima da copa das árvores. Os danos às árvores indicam que o avião não mergulhou no solo, mas desceu em um ângulo baixo. Os investigadores se perguntam como o Albertina ficou tão baixo. A transcrição diz as suas luzes à vista em aproximação, descendo. Entendido. Avise quando chegar a 1.800. A transcrição da conversa no rádio entre os pilotos e o controlador mostra claramente que, menos de 10 minutos antes de cair no solo, a tripulação tinha o aeroporto à vista de uma altitude segura. As suas luzes estão à vista. Em aproximação. Mas a transcrição revela outra coisa. Uma palavra única e inesperada. Descendo. O Albertina já estava descendo quando passou pelo aeroporto. Mas deveria ter mantido sua altitude. Ele continua a perder a altitude aqui e continua descendo até atingir a colina aqui, a uma altitude de 1.308 metros. Por algum motivo, os pilotos iniciaram a descida cedo demais. É impensável que houvesse a intenção de estar abaixo de 1.500 metros naquele ponto da aproximação. Esses pilotos são experientes. É difícil entender como fizeram essa bobagem. Os investigadores não conseguem explicar o que acabaram de descobrir. Seria possível que Dag Hammarskjöld tivesse morrido porque os pilotos desconheciam a elevação do terreno abaixo deles? A sua atenção aos detalhes, a sua consciência da altitude precisa ser extremamente alta. Vou parar antes do terminal. Você pode deixar o secretário-geral desembarcar lá. As margens são muito pequenas. É uma questão de segundos antes que eles atinjam o chão. Vamos cair! Segurem! Segurem! Os investigadores da Rodésia chegaram a uma conclusão que será debatida por décadas. Os pilotos perderam a noção da altitude e voaram com o avião para o chão. Três outros relatórios sobre o acidente concordam. Não há evidências de assassinato. O arquivo de Hammarskjöld está fechado. É uma coisa séria quando um secretário-geral das Nações Unidas morre em um acidente de avião. É uma coisa muito séria. 40 anos depois, em 2011, o mistério se reacende quando ex-oficiais da inteligência norte-americana fazem uma alegação impressionante. A morte de Dag Hammarskjöld não foi um acidente. Na noite do acidente, um desses oficiais, Paul Abram, estava trabalhando para a Agência de Segurança Nacional em uma base de monitoramento de sinais em Creta. Ele afirma ter ouvido uma gravação notável. A conversa mais importante se resumiu a: nós temos o avião à vista. Sim, nós checamos. É o avião. Eu o atingi. Está em chamas, está caindo. Dag Hammarskjöld foi assassinado. Ponto. O avião foi abatido. As alegações levam a um novo olhar sobre as evidências. Em 2013, Sven Hammarberg une-se a uma nova investigação, procurando respostas para as Nações Unidas. A minha tarefa era examinar os detalhes e verificar se havia alguma nova informação disponível. E me pediram para avaliar as investigações que haviam sido realizadas antes. Quando analisei os fatos básicos em torno do acidente, olhei para as árvores, o local do acidente e as declarações feitas pelo rádio e tudo mais. Muito bem. Para reavaliar as investigações anteriores, Hammarberg estuda o terreno ao redor do aeroporto de Ndola. Ele observa as alturas das colinas e compara o que descobre com o que é mostrado na carta usada pelos pilotos da ONU.
ele faz uma descoberta chocante. Há uma colina aqui. Uma colina aqui. Uma colina aqui. Mas não há nada marcado aqui. Aqui. Onde fica o local do acidente. O terreno ao redor do aeroporto inclui colinas a oeste de Ndola, que se elevam a mais de 1.300 metros, mas que não estão na carta. A tripulação poderia não ter conhecimento das colinas que existiam a oeste de lá. Não havia sinais disso na carta. Sven Hammerberg acredita que sabe o que deu errado durante os 3 minutos finais do voo. E não tem nada a ver com assassinos. Em aproximação. Descendo. Ao passar o aeroporto, os pilotos descem abaixo da altitude mínima segura de 1.500 metros. 1.400. À medida que dão a volta até a pista, de repente, eles perdem as luzes da pista de vista. Eu não tenho a pista à vista. Os pilotos não percebem que uma colina está bloqueando sua visão, porque a colina não está marcada na carta. Antes mesmo que eles saibam que estão em perigo, é tarde demais para se salvarem. Estamos caindo! Estamos caindo! Segurem! Segurem! Eu acho que todos os ingredientes de um voo controlado até o terreno estão lá. Para finalmente solucionar o mistério, os investigadores solicitam arquivos da Agência de Segurança Nacional, a NSA, e gravações de áudio da noite da queda. A resposta foi que eles permanecem classificados como altamente secretos e não serão divulgados. Dado o meu conhecimento das gravações, registros de fita, fax e tudo mais que eles têm sobre esse incidente... Eu o atingi. Eu não estou surpreso por eles não terem sido liberados. Eu o atingi. É apenas a natureza deles. Faz mais de 50 anos desde o misterioso acidente. E em 2019, um relatório da ONU acusa várias nações, incluindo os Estados Unidos, de reter informações críticas. E sem acesso a esses registros, ainda restam dúvidas sobre a causa da queda. Uma coisa em comum dos voos VIP em geral é que eles tendem a ser voos não rotineiros. E muitas vezes, a missão tem algumas nuances que a tornam mais perigosa. E já que era um aeroporto para o qual a tripulação nunca havia voado antes, havia vários fatores de risco envolvidos. Então, de certa forma, esse foi um voo mais inseguro do que o necessário. Mas quaisquer lições aprendidas com a queda do Albertina são esquecidas quando um voo fretado está com a pista à vista e o sonho de um time de futebol chega a um fim horrível. É pouco antes do pôr do sol em Santa Cruz, Bolívia. O voo 2933 da Lamia está prestes a decolar. A bordo está um time querido do futebol brasileiro, a Chapecoense. Colômbia, aqui vamos nós. O time está indo para a Colômbia para disputar a sua primeira final na prestigiada Copa Sul-Americana. A gente sempre foi uma equipe muito unida, né? Aquela equipe era uma equipe muito unida. Uma equipe que queria o bem de todos. Isso era o diferencial do nosso... A gente era uma família. Isso fez com que a gente chegasse forte. O time contratou uma pequena companhia aérea boliviana chamada Lamia para levá-los à Colômbia. V1, rodar. O avião parte de Santa Cruz, na Bolívia, às 18 horas e 18 minutos. Será uma viagem de 4 horas e meia e 2.500 quilômetros até Rio Negro, nos arredores de Medellín, na Colômbia, o local do jogo do campeonato. O comandante, Miguel Quiroga, e o copiloto, Fernando Goitia, são pilotos bolivianos veteranos, com mais de 6.000 horas de voo cada um. Recolher trem. Trem recolhido. A tripulação está pilotando um jato regional Avro 146.
O 146 sempre teve uma estrutura muito firme e um projeto muito bom. É um pouco mais caro de operar porque tem 4 motores. Ele é muito confiável. Pouco menos de 4 horas e meia depois. Rio Negro 2933, boa noite. Quando se aproximam de Rio Negro, o copiloto Coitia chama o controle de tráfego aéreo. Lamia 2933, controle, boa noite. Contato do radar, mantenha a EDESA ao nível de voo 230. Acesse o VOR de Rio Negro. A controladora instrui a tripulação a entrar em padrão de espera, porque outros aviões estão em órbita, esperando para pousar. Eles escolhem um ponto de navegação chamado Gimli. Mantendo em Gimli. 7 minutos depois, um pedido da cabine de comando do Lamia pega o controle de tráfego aéreo de surpresa. Lamia 2933. Solicito prioridade para aproximação. Temos um problema de combustível. Quando pede prioridade, você está fazendo um pedido para que, se puder encaixá-lo, você possa pousar um pouco mais rápido. Aguarde, eu tenho uma aeronave abaixo de você em aproximação. Além disso, estão fazendo uma inspeção na pista. Mas em segundos, a situação na cabine de comando parece repentinamente mais urgente. Temos uma emergência de combustível. É por isso que estou pedindo pela aproximação final já. Solicito descida imediata. É muito incomum declarar uma prioridade e, então, 30 segundos depois, dizer que eles estão ficando sem combustível. Lamia 2933, faça uma curva à direita agora para iniciar a sua descida. Tráfego de 1.600 metros abaixo. Quando você declara uma emergência, o Mar Vermelho se abre. Nessa hora, o mundo está concentrado em fazer o que você precisa para você chegar ao aeroporto o mais rápido possível. Nós já estamos começando a descer. E indo para a pista. No avião, as luzes se apagam e os motores ficam em silêncio. O time sente o avião descendo. A gente não... Ninguém comentou nada conosco. A gente não ficou sabendo de nada. 2993. Falha elétrica total. Sem combustível. A pista está livre. Bombeiros em prontidão. Fala que precisamos de vetores. Vetores. Vetores para a pista. A tripulação precisa que a controladora forneça instruções para chegar à pista, mas o avião desapareceu do radar. Eu perdi seu sinal de radar. Você sumiu. Informe sua rota agora. Rota 360. 360. Quando me disseram que a sua altitude era de 2.700 metros, aí eu pensei o pior. Ah, meu Deus, por favor, ajuda a gente, ajuda a gente. Logo as luzes voltassem a funcionar, os motores voltassem a funcionar. Droga! Socorristas correm para o local do acidente. Eles descobrem que 7 passageiros ainda estão vivos, incluindo 4 jogadores da Chapecoense. Muito desespero, né? Eu não queria morrer assim, não queria que ninguém morresse. Mas 70 pessoas estão mortas. É uma das piores tragédias da história do esporte. A luz da manhã revela que o avião da Lamia atingiu o topo de uma montanha de 2.650 metros. Uma equipe do Grupo de Investigação de Acidentes Aéreos da Colômbia já está no local. O trem de pouso estava abaixado. Os investigadores podem ver que o avião estava configurado para pouso. Veja isso. Os flaps estão estendidos. Todos os destroços encontrados mostraram a posição do avião em relação à pista e provavelmente as intenções da tripulação de que estavam indo para lá. Fica claro que a tripulação estava descendo em direção ao aeroporto. Sem marcas de queimado. Mas a maior pista deles é o que eles não encontram. E sem cheiro de combustível. As autoridades encontraram um material com um cheiro muito leve de combustível no local do acidente. Quando normalmente as aeronaves que se acidentam com combustível a bordo, o cheiro é muito mais penetrante. Os indicadores do nível de combustível estão em 0. O avião estava sem combustível.
Os investigadores se perguntam como o combustível chegou a zero. Foi uma falha mecânica ou erro humano? Enquanto os torcedores brasileiros lamentam a perda de seu amado time de futebol da Chapecoense no acidente do voo 2933 da Lamia, os investigadores esperam que o gravador de dados de voo contenha pistas sobre o motivo pelo qual o jato estava completamente sem combustível quando bateu no chão. Isole a taxa de fluxo de combustível. Se houve algum vazamento, deve aparecer aqui. Muito bem, vamos lá. Eles consideram a possibilidade de que um vazamento de combustível tenha levado a um desligamento inesperado dos motores. Estão consumindo um pouco mais de 450 quilos de combustível por hora na altitude de cruzeiro. É bem constante. O consumo de combustível, de acordo com o gravador de dados do voo, foi um consumo normal durante o desenvolvimento de todo o voo. O sistema de combustível está bom. Vamos ver o sistema de alerta. Se o sistema de alerta de combustível não funcionou corretamente, os pilotos podiam não estar cientes de que havia um problema. O alerta continua aqui, às 21h15. Não, isso não pode estar certo. Eles não declaram emergência de combustível até às 21h52. Sabiam que tinham pouco combustível há quase 40 minutos sem declarar emergência? Os investigadores não conseguem acreditar no que vem. Às 21h15, a luz de alerta de baixo combustível se acende. Deve ser a cerca de 290 quilômetros de Medellín. Eles deveriam ter achado algum lugar mais perto para pousar. Eles estão aqui e o aeroporto de Bogotá está aqui. A 124 quilômetros de distância. Por que eles não pousaram em Bogotá? Normalmente, quando acontece uma situação desse tipo, por falta de combustível ou quando soa o alarme num ponto mínimo de combustível, o fabricante dessa aeronave garante apenas mais 23 minutos de voo. Mas os pilotos voaram 13 minutos além desse limite. Eles deveriam redirecionar o avião para Bogotá, mas em vez disso, seguiram para Medellín. Então você olha para isso e diz, meu Deus, vocês violaram os procedimentos básicos. Nós sabemos como nos manter seguros, sabemos como não ficar sem combustível no ar. E vocês não fizeram uma única coisa de acordo com as regras. Enquanto os torcedores da Chapecoense choram os seus heróis, acho que temos um problema. Os investigadores recorrem ao gravador de voz da cabine do avião para obter respostas. Mas eles descobrem que ele foi cortado 1h e 40 minutos antes do final do voo. É um grande revés. Os investigadores ainda não sabem por que o avião ficou sem combustível. Os pilotos cometeram erros ao calcular a carga de combustível antes do jato deixar o aeroporto de Santa Cruz? Eles decolam com cerca de 9.000 quilos de combustível. Era suficiente? Táxi antes da decolagem, 200 quilogramas. Julián Echeverri e sua equipe calculam quanto combustível o avião precisava legalmente para fazer um voo direto para Medellín. Você precisa ter combustível suficiente para decolar, voar para o seu destino e pousar. Você precisa ter combustível suficiente para descer, fazer uma aproximação e arremeter. Aí você precisa ter combustível suficiente para voar para um destino alternativo, aguardar por 30 minutos e depois descer e pousar. Total, 12.552 quilogramas. Faltaram cerca de 2.980 quilogramas. Então eles partiram com o suficiente e nada além disso. Os investigadores então descobrem um padrão perturbador. 3 vezes no início do ano, essa tripulação havia feito o mesmo voo, mas na direção oposta, sem combustível de reserva. E em todas as vezes, eles pousaram com sucesso. Menos combustível é usado, porque o Rio Negro é maior em altitude. Você sobe uma distância menor, assim economizando mais combustível. Sem dúvida, isso contribuiu para o voo chegar com segurança a Santa Cruz de la Sierra.
Os investigadores agora veem que, além de desconsiderar a necessidade da reserva de combustível, a tripulação não considerou a subida adicional de 1.800 metros. Eles não só forçaram os limites, eles fizeram algo realmente criminoso porque puseram a aeronave bem no limite de sua capacidade de queimar combustível e voltar para o solo em segurança. Agora os investigadores precisam saber por que esses pilotos não seguiram os protocolos mais básicos. A resposta está na Bolívia. Descobre-se que o comandante Quiroga era coproprietário da Lamia, com uma participação financeira na empresa. Ele apostou dezenas de vidas só para economizar dinheiro em combustível? Quando você tem alguém que está pilotando o avião e é responsável pelo avião, que também é proprietário e conhece as finanças, você tem um conflito de interesses. Quando os investigadores põem as mãos nos registros da empresa, parece que eles deviam a muita gente. Nem os funcionários estavam sendo pagos. Eles descobrem que ela estava com grandes problemas financeiros. O comandante provavelmente economizou no combustível. Eu acho que a tripulação sabia que estava fazendo algo ilegal. Sabia que o combustível estava abaixo dos níveis adequados desde o início do voo. Essa é uma parte triste e lamentável, entre outras coisas, do acidente. Vargas Gamboa, coproprietário da Lamia, é acusado de homicídio culposo e a licença da companhia aérea é suspensa. A Lamia entra em falência no final do ano. Jackson Follman, o jogador sobrevivente, já caminha de novo com uma perna protética. Mas a dor e as memórias daquela noite perduram. Eu quero que as pessoas olhem pra gente e acima de tudo, elas lembram de quem partiu. Elas lembram daquelas pessoas, daqueles guerreiros que lutaram até o fim. A gente sempre fala que a gente quer honrar da melhor maneira possível aqueles que infelizmente partiram naquela noite. Essas decisões de pressionar o avião além de seus limites e a indisposição de alertar o controle do tráfego aéreo sobre a criticidade de sua situação de combustível resultaram diretamente no acidente. E eu não posso acreditar que um piloto profissional faria isso. Mas quando os pilotos que carregam uma delegação de alto nível tomam uma decisão ruim, o alto oficial a bordo nunca chega ao seu destino. Uma chuva pesada se abate sobre um pequeno aeroporto em Dubrovnik, na Croácia. A caminho dele está um 737 da Força Aérea Americana, transportando 35 pessoas em uma missão comercial. Liderando a delegação está o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Ron Brown. Uma estrela do Partido Democrata que ajudou Bill Clinton a ser eleito. Ron Brown era bem versado em Washington e ele tinha todas as habilidades necessárias. O objetivo de sua missão é ajudar a Croácia e a Bósnia a reconstruírem suas economias. Uma guerra destrutiva naquela região acabou de terminar em uma trégua instável. As pressões para levar os passageiros a entrevistas coletivas programadas e outras atividades provavelmente eram bem altas. Partida IFO 21. Ashley J. Davis é o comandante. Ele é um piloto militar que conduzia aviões de reabastecimento no ar, acima do Golfo Pérsico. Esta noite, o mau tempo é apenas um dos desafios que a tripulação está enfrentando. O aeroporto fora totalmente destruído pelos sérvios que o tomaram durante a guerra de 91. Eles destruíram o sistema de pouso por instrumentos. A tripulação deve confiar no sinal de um farol baliza para guiá-los ao aeroporto. AJ, em Kilo Lima Papa estamos rastreando a saída em 119 graus. 119 confirmado. Senhor secretário, estamos pousando. Obrigado. Vamos falar sobre isso mais tarde, Adam. Está muito coberto lá embaixo. Eu não consigo ver nada. Tim. As nuvens são espessas. A tripulação não consegue ver o solo. Eles precisam confiar em seus instrumentos enquanto descem pela tempestade. IFO 21. Senhor, estamos dentro do localizador. Chegando. IFO 21 entendido. Liberado para aproximação por baliza. Por enquanto, A.J. Davis está voando às cegas. Mas ele espera ver o aeroporto em breve.
IFO-21 está me ouvindo? Pouco antes das 3 da tarde, a torre de Dubrovnik perde todo o contato com o IFO-21. IFO-21, aproximação de Dubrovnik, está me ouvindo? IFO-21, está me ouvindo? Sem radar para rastrear o avião, os controladores não têm ideia de onde ele esteja. Quatro horas e meia depois, é confirmado que o IFO-21 colidiu com uma cadeia montanhosa próxima. 35 pessoas morrem como resultado do acidente. O voo fatal do jato da Força Aérea, transportando o secretário de Comércio Ron Brown, torna-se uma investigação de alto nível. The Vice President and I wanted to come here to be with the employees of the Commerce Department at this very difficult hour. Em todo acidente, sempre há muita especulação. Nesse caso em particular, envolvia um alto funcionário do governo norte-americano. Então, a minha ideia era obter o máximo de informações ou evidências físicas que eu pudesse. A equipe de investigação está em desvantagem. Eles descobrem que não há gravador de voz na cabine de comando ou gravador de dados de voo no avião. Eles não são exigidos em jatos da Força Aérea. Eu presumi que a Força Aérea e esses voos VIP tinham padrões de segurança mais altos do que os voos comerciais. Então eu fiquei realmente chocado ao descobrir que os padrões eram geralmente mais baixos do que aqueles da aviação comercial. O local do acidente fica a pouco mais de 3 quilômetros do aeroporto. Os investigadores se perguntam o que aconteceu durante os momentos finais do voo. A equipe traça a descida fatal do avião usando dados de um avião de vigilância que patrulhava a região. Os dados do radar que me foram passados mostraram que a rota de voo a cerca de 160 quilômetros antes do aeroporto era totalmente nominal. Mas na sua aproximação final, o avião começa a sair do rumo e ir direto para as montanhas. O meu primeiro olhar sobre a rota de voo da aeronave mostrou um erro de direção de 7 graus no segmento final da aproximação. Como poderia uma tripulação militar, transportando um oficial do governo de alto nível, desviar 7 graus do curso e seguir em direção a um terreno elevado? Os investigadores precisam descobrir por que o jato IFO-21 da Força Aérea Norte-Americana desviou-se do curso pouco antes de cair. E uma pista importante aparece nos destroços. É o ADF do avião, ou radiogoniômetro automático. O dispositivo capta os sinais emitidos por 2 faróis de navegação. O primeiro farol transmite código Morse para o avião. Quando a tripulação ouve o sinal, segue uma direção especificada na sua carta de pouso. E isso deve levá-los direto para a pista. Mas se a tripulação ouvir o segundo farol antes de ver a pista, eles devem declarar uma aproximação perdida e dar a volta para tentar pousar novamente. Para pousar em Dubrovnik com segurança, um avião precisa de 2 receptores de ADF, um para cada farol. Ainda não sintonizamos. Estou voltando para KLP. Mas os investigadores descobrem que esse jato tinha apenas um receptor. Ter apenas um ADF restringiu sua capacidade de seguir a aproximação com precisão. A tripulação teria que ficar modulando o ADF entre os 2 sinais, adicionando uma complicação a um pouso já difícil. Ficará difícil tentar modular os 2 para ficar atento ao código, se você também está tentando achar o seu curso e direção. De fato, a trajetória irregular do voo IFO-21 sugere aos investigadores que a tripulação desistiu da navegação do ADF e usou uma tecnologia ainda mais antiga para encontrar a pista, o INS, ou Sistema de Navegação Inercial.
Um sistema INS usa giroscópios para ter uma consciência de quanto o voo gira e se inclina. Mas o INS tem uma falha em potencial. Se os giroscópios não calcularem cada manobra perfeitamente, o piloto poderá desviar-se do curso. Está muito coberto lá embaixo. Eu não consigo ver nada lá. Tim? A deriva do INS, nesse caso, foi provavelmente, na minha opinião, o principal motivo pelo qual a aeronave acabou não se encontrando. O investigador Howard Swansea recupera a carta de aproximação. Com a pouca visibilidade e dependendo do INS, a carta teria sido uma ajuda essencial para a tripulação. Em uma inspeção cuidadosa, Swansea percebe algo peculiar. Um número essencial, a altitude mínima de descida, está errada. Dada a altura das montanhas circundantes, eles deveriam estar voando a 850 metros. Mas a altitude mínima de descida da carta é 215 metros mais baixa do que isso. A carta fazia os pilotos pensarem que ainda estavam em segurança acima das montanhas, quando procuravam o aeroporto. Suba! Ah! Suba, suba! Ah! Os investigadores agora compreendem as circunstâncias que levaram ao acidente que matou o secretário de Comércio Ron Brown. No fim, uma combinação fatal de fatores causou o acidente. Torre de Dubrovnik, IFO 21, nível 100. Torre de Dubrovnik, boa tarde. Mantenha 3.000 metros para aproximação por farol. Pista 12. IFO 21. A tripulação estava lutando contra um mau tempo. Eles estavam pousando em um aeroporto desconhecido e usando uma tecnologia antiga. No relatório final, o aeroporto de Dubrovnik é considerado responsável por um procedimento de aproximação mal projetado. Eu tenho CV. A.J. Davis e sua tripulação são considerados responsáveis pelos erros de voo que cometeram na pressa para cumprir sua missão. Em resposta, a Força Aérea Americana também ordena que todas as aeronaves militares levem gravadores de dados de voo e gravadores de voz na cabine de comando. E proíbe aeronaves, incluindo aquelas de diplomatas de alto escalão, de voar para um aeroporto sem a aprovação do Departamento de Defesa. Nos 3 casos em que havia VIPs no avião, se criou um ambiente complexo e também o desejo de levar essas pessoas importantes para onde elas precisavam chegar a tempo. E a tripulação pressionou a si mesma a forçar os limites de suas capacidades para garantir que essas pessoas chegassem aos seus destinos. Os procedimentos para pilotar um avião não mudam com base em quem está a bordo. Seja um VIP ou um passageiro comercial comum, os mesmos riscos precisam ser enfrentados. A física do voo não vai mudar só porque alguém importante está na cabine de passageiros.